pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje o nosso convidado é muito interessante. Você com certeza conhece ou até já teve alguma coisa do Seninha, não é mesmo? E hoje nós conversaremos com o Rogério Martins, o criador desse desenho tão famoso aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Rogério. É um prazer estar aqui. Vamos falar do Seninha, sempre bom. Ah, com certeza. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa sobre o personagem e tem muitas dúvidas também sobre ele, né? Então, pra gente começar esse nosso bate-papo, queria saber como que surgiu a ideia de fazer o Seninha e como foi o processo de criação do personagem. Eu comecei a fazer... Primeiro assim, que eu sempre fui fã de esporte, de todos os esportes. Eu queria ser esportista, que de alguma forma fazer alguma competir. Eu sempre gostei disso. Mas assim, a vida foi me levando sempre mais para o lado do desenho, da criação. E aí eu virei publicitário. Comecei a desenhar desde pequeno, desde criança. Meu pai era professor de desenho, então tinha material em casa. Foi muito fácil. Isso era fácil, estava ali à mão. Então eu segui esse caminho, assim, voltado para o desenho. Tentei fazer desenho, história em quadrinhos, né? Quando eu tinha 15 anos. Eu desenhava com o Maurício de Souza. Eu fazia desenhos, levava lá para o Maurício, no estúdio. Eles tinham um esquema assim, que você fazia o desenho, levava, eles avaliavam, e aí você ia desenvolvendo um processo de adaptação aos personagens para ir desenhando cada vez melhor para depois ser contratado. Só que eu tinha 15 anos, não podia ser contratado, eu era muito novo. Acho que eu tinha 14 ou 15, era muito novo. E aí eu desisti. Falei assim, não, essa coisa não está dando certo, vai demorar muito. É engraçado que depois o mundo dá volta, né? Depois eu fui criar um personagem também. Mas aí eu acabei indo para o lado do desenho, trabalhando em agências de publicidade, me formei em publicidade e trabalhava numa agência de publicidade na época que eu criei o Seninha. Eu fui desenvolvendo os trabalhos de publicidade, comecei a fazer personagens para publicidade, né? Trabalhei com Caldinho Quinor, trabalhei com algumas marcas assim, fazendo alguns personagens. E acompanhando o esporte e acompanhando as corridas. Eu segui o Ayrton antes mesmo da Fórmula 1. Né? Eu acompanhava o Emerson, né? Acho que todo mundo da minha época que curtia corrida acompanhou a trajetória do Emerson, depois do Piquet, e eu já vinha acompanhando o Ayrton desde novinho, assim, já lia muito sobre corridas. Eu adoro Fórmula 1, adoro corridas. Aí em 90, eu pensei assim, poxa, eu podia ter um personagem... Naquela época, assim, tinha muita gente criando personagens de pessoas famosas. Fazendo história era uma moda, assim, de fazer história em quadrinhos de pessoas famosas, inspirado em pessoas famosas. E eu fiquei pensando, poxa, eu podia fazer alguém também, né? Voltar às minhas origens de querer fazer personagem. E eu falei, vou fazer do cara que eu mais curto, assim, né? E aí ainda pensei assim, alguém já deve ter feito, não é possível que ninguém fez Ayrton Senna, né? E aí foi daí que veio a ideia, assim, falei assim, vou fazer o Ayrton. Então, assim, você só tinha essa paixão pelo automobilismo, curtia ali o trabalho, né, do Ayrton Senna, e decidiu fazer. Mas você teve algum contato com ele para falar, olha, eu posso fazer esse personagem ou não? Não, foi assim, eu tive a ideia, e aí eu falei com o Ridalt, que era o Ridalt era um ilustrador e trabalhava com desenho animado na TV Cultura. E ele fazia alguns trabalhos para a agência que eu trabalhava. Eu falei, o que você acha da gente fazer um personagem, fazer o Ayrton Senna e tal? Ele falou, eu topo, vamos nessa, vamos fazer. E a gente começou a desenvolver meio assim, vamos desenvolver, vamos ver o que dá, o que vira, como que isso vai ficar. E aí eu comecei a escrever sobre o universo, pensar em todo um projeto para o Seninha. O Seninha não é só um personagem, um desenhinho, né? A gente pensou já numa empresa para cuidar do Ayrton Senna, traduzindo, né, as mensagens do Ayrton, a imagem dele, para o mundo infantil. E aí eu fui criando personagens, a gente foi desenhando tudo, desenvolvendo, até que a hora que falou assim, poxa, ficou barato, não é que ficou legal, assim, até que era uma ideia boa, né? E a gente foi fazendo isso independente, nas horas vagas, né? E a gente gostou tanto da ideia que eu saí da agência que eu trabalhava, ele saiu da TV Cultura e a gente montou uma empresa de desenho animado. Vamos começar a trabalhar juntos e criar personagens desanimados para as empresas, né? Trabalhar nesse ramo. Ao mesmo tempo, a gente entrou em contato com o Ayrton Senna. Né? Então, falou, o projeto está pronto, a gente criou todo o universo, o Seninha, os personagens que iam conviver com ele, que tipo de história a gente pretendia fazer, o que a gente... Né? Toda a proposta, né, do que seria o Seninha. E a gente fez alguns desenhos grandes, bem bonitos, assim. Falou assim, vamos entrar em contato com eles, quem sabe, né, eles topam fazer. E foi aí que a gente foi conhecer o Ayrton, né? Primeiro a gente conheceu o pai do Ayrton, né,
que viu o projeto, achou super legal, falou, nossa, a gente recebe muitas propostas, mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a Ayrton. A gente acha que isso pode ter a ver, isso pode ser uma coisa bacana. Ainda mais ali pelo fato de ter todo um universo já criado também, né? A gente já apresentou um projeto, né? Um projeto de como seria e o quanto o Seninha poderia ser benéfico para a imagem do Ayrton, porque essa era a grande dúvida do seu Milton, né? Ele faleceu há pouco tempo, o pai do Ayrton, que era assim, tudo que envolve, né? Que envolvesse o nome Ayrton Senna, tinha que ter a ver com ele, fazer sentido, não bastava ser um bom negócio. Né? Tinha que fazer sentido para a imagem do Ayrton. E a gente vê hoje em dia o quanto o Seninha foi importante. Né? E esse processo de aprovação do personagem, tanto da família do Ayrton, até mesmo do próprio Ayrton, tiveram algumas modificações que eles pediram e vocês tiveram que arrumar ali, ou eles aceitaram tudo de cara? Não, isso foi incrível, porque de cara o seu Milton achou que era um bom projeto. Isso foi a primeira sinalização de que o Seninha poderia existir, né? Então, uma forma de verdade, assim. Depois a gente teve um processo para conhecer o Ayrton que não foi tão fácil, né? Porque a gente teve várias coisas que aconteceram no meio do caminho e a gente foi conhecer, isso foi em 91, né? Que a gente mostrou pro seu Milton, acho que foi em 91. E a gente foi conhecer o Ayrton bem depois. E então teve, assim, para chegar nele, assim, foi bem mais complicado, assim, desse processo dessa primeira apresentação até a gente chegar no Ayrton, porque tinha algumas empresas que estavam começando a cuidar da imagem do Ayrton. A marca Ayrton Senna estava começando nesse momento. Né? Por isso até eles acharam interessante, porque era um momento que o Ayrton já estava pensando o que ele faria depois que ele parasse de correr. Então que ele precisava ter uma marca dele, precisava ter algumas coisas acontecendo em torno do nome dele. E nesse processo, então, dessas pessoas que cuidavam, era uma agência de publicidade que estava cuidando, que foi para quem o seu Milton passou a gente acabou perdendo contato, as pessoas saíram, assim, foi um rolo danado, assim. A gente chegou a pensar assim, não vai dar certo. E a gente guardou o projeto, ficou trabalhando no desenho animado, né? A gente ficou trabalhando na nossa empresa que a gente tinha recém-montado. E alguns anos depois a gente conheceu uma pessoa que conhecia a secretária do Ayrton. Nossa, foi uma ligação. Porque a gente tinha perdido o contato totalmente, a gente não conseguia mais falar com o seu Milton, não conseguia falar mais com ninguém. Né? Eles mudaram de endereço, foi assim, o Seninha não vai acontecer. Né? Mas a gente, toda vez que olhava para o projeto, falava assim, isso é tão bacana, é tão legal, tinha tudo para dar certo, assim, é uma coisa muito legal. E então a gente conheceu essa pessoa, falou, vamos deixar os desenhos com ela? E ela falou assim, se eu encontrar o Ayrton, eu mostro para ele. Aí foi uma coincidência. No dia que ela recebeu os desenhos, que eram umas pranchas grandes, assim, né? Os desenhos, e aí ela abriu o pacote e estava todo mundo no escritório vendo os desenhos. O Ayrton estava naquele dia no escritório, porque assim, ele ficava pouco aqui no Brasil, né? Naquele dia ele estava no escritório e falou, o que está acontecendo aí? Caiu o balão aí, o que está acontecendo? Aí ela falou, eu recebi esse desenho, o pessoal criou e tal. Ele falou, nossa, isso é demais, ele adorou, na hora, assim. Porque é tão fofinho também, E né? ele falou assim, não, porque ele sentiu, além de ser homenageado, né, acho que quem é homenageado assim, dessa forma, né, é lógico que vai gostar. Mas ele viu ali a possibilidade de passar mensagens através do personagem. Que isso ele falou assim, que era uma coisa que ele tinha vontade de fazer. Ele queria fazer alguma coisa para o público dele, né, para os torcedores. Ele queria retornar tudo que ele tinha ganho, né, e ele queria fazer alguma coisa para as crianças. Então, na hora que ele viu, ele falou assim, é isso que eu estava pensando, mas eu não sabia como, né? E foi aí que a gente foi conhecer o Ayrton, assim, foi bem bacana. E como que foi esse encontro com o Ayrton Senna? Você que era fã de automobilismo há muito tempo, como foi conhecer o Ayrton Senna? Eu falo para as pessoas assim, através do Ayrton e do Seninha, eu acabei conhecendo muitos famosos, né? A gente conheceu muita gente, todo mundo da Fórmula 1, né? Mas assim, o Ayrton foi o único que realmente, assim, até você estava me falando assim de ficar nervoso quando encontra algum famoso, vou tirar foto junto e tal. Né? O Ayrton foi a única pessoa, assim, todo mundo que eu conheci dos famosos, muita gente que eu admirava e tal, mas o Ayrton, assim, eu acho que ele tinha uma energia. Assim, é claro que eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, não sou só eu que fala isso, né? Tinha uma energia, uma coisa forte assim, que realmente foi bem impressionante quando eu conheci ele. A gente conheceu assim, a pessoa que é a Cecília, que cuidava dos novos negócios do Ayrton, né? Estava com a gente numa reunião e tal, falou, vem aqui numa sala que eu vou mostrar
uma coisa para vocês, ou algumas peças do Ayrton e tal. Aí quando ela abriu ali a sala, era a sala do Ayrton Senna. Nossa! A gente não sabia que era ali. Que surpresa! Era a sala do Ayrton Senna e o Ayrton Senna estava lá. Então isso foi muito incrível, assim, porque a gente, além de ser o Ayrton, a gente não esperava que ia conhecer ele naquele dia. E ele se apresentou lá, prazer, eu sou Ayrton Senna. Ela jura? Juro. Sério mesmo? E eu fiquei bem impressionado com ele, assim, porque eu achei que o cabelo dele era mais claro do que eu via na televisão. E nas fotos, falei, depois quando eu saí, falei, nossa, o cabelo dele é muito mais claro, a gente precisa mudar. Precisa mudar o cabelo do Seninha, deixar o cabelo do Seninha mais marronzinho, assim. E a gente tinha feito o cabelo preto. E ao vivo, assim, eu achei ele menor do que eu pensava, né? Porque eu sou alto, eu tenho 1,85 m e piloto de Fórmula 1 não é normalmente muito alto, até que ele era dos mais altos, né? O Berger era o mais alto na época, tinha o Mansell também que era muito alto, mas para caber no carro de Fórmula 1, o ideal é que você seja pequeno, né? Então eu achei ele menor do que eu pensava, achei mais forte do que eu pensava, falei, nossa, ele é forte, né? E com o cabelo mais claro do que eu pensava. Que mas foi muito emocionante, assim, a gente ficou assim, nossa, conheceu então, naquela época eu não conhecia muitos famosos. Eu conheci o Éder Joffre. Foi uma emoção. Eu tenho uma história assim de conhecer, eu estava revendo isso, é engraçado assim, porque eu fui conhecendo pessoas famosas assim ao longo da minha vida toda, assim. É muito engraçado, né? Eu nasci na Casa Verde, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, né? Que era um bairro bem pobre, e a gente tinha alguns famosos no bairro, tipo o Éder Joffre era meu vizinho, assim, né? E o Ademar Ferreira da Silva também, que tem uma história bem engraçada com ele também. Essa minha paixão por esporte já veio daí, né? De conhecer o Éder Joffre, conhecer pessoas assim que estavam no auge assim do esporte, já desde criança. Assim, então você só uniu mesmo os seus amores, né? Que seria ali o desenho e o esporte. Isso eu procuro fazer até hoje. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que juntar as coisas que eu gosto. Eu gosto de publicidade, gosto de desenho, gosto de esporte. Eu vou juntar isso. E deu certo, né? Então isso já é um bom exemplo. E Rogério, você falou, né, no começo que quando vocês criaram o Seninha, vocês criaram todo um universo. Mas depois de um tempo, depois que a ideia foi comprada, tudo, foi criado HQ, foi criado série, né, animada, desenho, no caso. Ele também se transformou basicamente numa marca também. Tudo isso era a ideia original mesmo? Era a ideia original. Eu já pensei tudo já pensando que ia ser nesse sentido, assim, a gente ia ter um personagem, ia ser um meio de comunicação do Ayrton com as crianças e com o público de modo geral. Eu queria que o Seninha virasse o Mickey brasileiro, assim, fosse um símbolo do Brasil, assim, e ele tem esse potencial para ser, né? E pensando já em toda a parte comercial também, a gente já pensou, já foi tudo planejado desde o começo, porque eu vinha desse caminho da publicidade também, né? Então eu já pensava na coisa mais montada. Isso foi uma coisa que ajudou muito, né? Que o Ayrton já viu que a gente tinha uma proposta muito séria, né? Não era só um desenho que ele estava levando para ele estava levando uma proposta. Eu já tinha criado o logo do jeito que é até hoje, né? Então a gente já foi com uma coisa bem pronta assim para ele. É lógico que aí teve várias adaptações, e aquilo que você tinha perguntado da interferência dele, assim, isso foi incrível. Acho que é a única pessoa assim, que eu conheci que nunca interferiu em nada. E ele sabia fazer isso muito bem, né? Ele falou assim, olha, eu estou confiando em vocês. Que pressão, hein? Então, assim, não precisa falar mais nada. Vocês estão com o meu nome, né? Estão trabalhando no meu nome, eu estou confiando em vocês, não precisa falar mais nada. É isso. Assim. É uma simples responsabilidade, muito simples, né? Que é só cuidar de E daí tudo pra isso. frente ele falou, teve uma vez que eu brinquei com ele, eu falei de uma curva, eu falei, aquela curva ali, achei que você devia ter feito... Olha a ideia, né? E aí ele falou assim, você não dá palpite no meu trabalho, eu não vou dar no seu. E ele não dava palpite em nada, ele só curtia, ele adorava. Ele adorava ficar com a gente, sempre que ele estava aqui no Brasil, né, ele procurava ir lá no estúdio, a gente montou um estúdio dentro do prédio Ayrton Senna, né? Onde ficava os outros negócios dele, a sala dele, sala de troféu e tal. E aí ele ia ficar com a gente para contar histórias sobre ele, para a gente acrescentar as histórias dele, né, nos roteiros, nas histórias que ele estava criando. Mas ele não interferia em nada, assim, em nada. Assim, não pediu para mudar o traço, não pediu para mudar o desenho, não pediu para mudar nada. Assim. Nossa, que interessante. Assim, confesso que ele eu não imaginava total. que teria sido tudo assim tão simples, né? Principalmente com uma figura tão conhecida no Brasil, né? E você também comentou um pouquinho antes que ele queria passar uma mensagem com esse personagem, né? Quais são os cuidados que vocês, como ilustradores,
precisam ter para passar mensagens, né, diferentes mensagens, até mesmo, como você comentou, para as crianças, que eram o público, acho que mais como foco ali, né? Sim, claro. O público mais centrado ali dessa animação. Porque, por exemplo, no período de pandemia, o Seninha também foi como posso dizer, uma imagem para as crianças de usar máscara, de passar álcool em gel, né? Então já tinha essa mensagem agora, mas e lá no começo? Como que foi? Quais foram os cuidados que vocês tinham que ter para passar essas mensagens que ele queria passar? A gente teve muito cuidado nesse sentido, assim. Primeiro que eram as mensagens que a gente também queria passar, né? Então, assim, a gente já tinha essa ideia. Mas a gente falou com o psicólogo, falou com o pedagogo, falou com outras pessoas mais experientes na área de animação. Teve um trabalho em torno disso, sim, né? E depois com o Instituto Ayrton Senna também, né? A gente tem toda uma preocupação de fazer as coisas da maneira mais correta possível. A maior dificuldade de fazer o Seninha, né, que era uma preocupação minha, é que ele não fosse um personagem bobo, né? Porque a gente falou assim, a gente vai fazer um personagem todo certinho, que só fala coisas boas, que só passa mensagem boa, ele vai ser um personagem bobo. Então o que a gente pode fazer para isso não acontecer, né? Para ele ser interessante, para ele não servir só de escada para o vilão, por exemplo, né? Então essa era a maior preocupação. E a gente colocou humor, a gente resolveu isso com humor. Então o Seninha é engraçado, né? E ele cai, ele bate, tem cena que a gente fazia ele de olho roxo, se estrupiando todo, como qualquer criança, né? Eu vivia me estrupiando, eu andava de carrinho de rolemã, vivia sem a tampa do dedão, vivia todo ralado. Falei, criança tem que ser assim, né? Então a gente colocou isso no personagem. Então, ao mesmo tempo que ele é muito correto, ele é uma criança. Então ele faz coisas de criança também. Aquela rebeldia infantil, na hora que né? tem que decidir, e faz coisas erradas também. Só que na hora que tem que decidir entre o certo e o errado, aí ele sabe, né? Ele tem uma consciência de fazer o melhor. E com isso a gente conseguiu, né? Eu acredito muito assim, que a gente conseguiu fazer um personagem bem interessante nesse sentido, que realmente as mensagens estão lá dentro da história, mas não numa maneira piegas, assim. Né? A gente foi inserindo as coisas assim, dentro das piadas, dentro da vida do Seninha, né? A gente vai colocando essas mensagens. Isso e funcionou muito bem. E agora, quando a gente começou com os quadrinhos, né? Na época era muito difícil fazer desenho animado, né? Conseguir fazer desenho animado no Brasil é uma coisa muito difícil. Hoje em dia é melhor. Hoje em dia com os streams e todos, a gente tem outros caminhos, né? Então hoje a gente já tem 2 temporadas que estão na Netflix. E a gente está vendo aí de continuar. Eu espero que continue, porque eu mesmo assisti. Eu preciso confessar que eu nem sou criança, mas eu assisti. Eu gosto muito do Seninha desde sempre, então acho que quando eu vi assim, na Netflix eu fiquei muito feliz e assisti também, então recomendo, viu? Temos uma recomendação. Assistam, a gente está no YouTube, né? Que é bem bacana no YouTube, porque no YouTube tem interatividade, né? Então isso é bem legal, que as crianças mandam mensagem e tal, e a gente faz joguinhos, tem muita coisa legal. Tanto no Instagram, no YouTube e na Netflix são as séries de desenho animado. E você nunca parou de trabalhar com Seninha? Você sempre, desde que ele foi criado, você sempre continua a trabalhar com coisas relacionadas ao Seninha? No começo eu trabalhei direto, né? A gente tinha um estúdio dentro. O modelo de negócio foi mudando um pouco, né? A gente tinha um estúdio dentro da Ayrton Senna. Depois a gente montou o Instituto Ayrton Senna. Eu participei de toda a criação do Instituto Ayrton Senna, das reuniões todas, de como seria. Tudo isso foi bem bacana, tenho bastante orgulho, assim, tanto de ter participado do Instituto, né? Tenho orgulho de participar da história do Ayrton Senna e do Seninha participar também com isso, né? Porque assim, boa parte do que o Seninha arrecada vai para o Instituto Ayrton Senna. Então isso é bem bacana, assim, isso é uma coisa do coração mesmo, que a gente tinha essa vontade de fazer um personagem, mas fazer um personagem desse tamanho e com esse intuito, né, foi muito mais legal, assim, uma coisa que realmente é de sentir orgulho mesmo e paixão pelo personagem. Então eu trabalhei bastante tempo dentro da Ayrton Senna, depois a gente foi mudando o negócio, transferiu a produção para estúdios independentes e tal, e aí eu nem desenho mais, assim, nem escrevo mais história. Hoje em dia eu sou mais conselheiro, né, participo de tudo que o Seninha está fazendo, está acontecendo, mas aí eu tenho meu trabalho de artista plástico, eu sou professor, eu não paro, estou sempre fazendo coisas, tem meu canal do YouTube, isso é bem bacana. Não pode ficar parado, né? Isso que é mais importante. E como que foi quando o Ayrton Senna faleceu?
como que foi ali para vocês ter aquele impacto? Como pensar naquela assim, como que o Seninha reagiria a essa morte? Como foi esse período de morte do Ayrton Senna? Assim, primeiro, assim, que foi a coisa mais chocante da nossa vida, assim, porque imagina se a morte do Ayrton foi chocante para todo brasileiro, para a gente que conhecia ele, que estava desenvolvendo uma amizade, né, assim, é bem diferente, né? Então eu tinha uma ligação, a gente estava começando a ficar amigo, né, não chegou a ficar amigão assim, porque foi muito rápido, assim, né, a gente lançou, foi do tempo da gente conhecer o Ayrton, montar o estúdio, começar a produção. Aí a gente lançou o personagem em 94, no comecinho, em fevereiro de 94, e dia 1º de maio foi o acidente. Né? Então eu convivi com o Ayrton, né? Não todo dia, porque ele viajava, e era engraçado, assim, porque ele corria, a gente via a corrida em Portugal, aí na segunda-feira ele estava lá no escritório, eu falei, como assim? Né? Assim, é outro jeito, né, a vida deles, assim, vai de avião para lá e para cá, de todo lado, assim, é uma coisa muito incrível, assim. A gente via de helicóptero, né? A gente via o helicóptero chegando, falava, o Ayrton tá chegando, era bacana. Então a gente foi desse período, assim, para o acidente, né? Então foi uma coisa muito intensa de lançar o personagem, tudo que estava acontecendo. Então foi muito chocante, assim, a gente ficou realmente muito abalado e a gente não sabia o que ia acontecer com o personagem. Aí o seu Milton, né, falou, logo em seguida, falou assim, a gente, vamos dar um tempinho só, né, que tá todo mundo passando por isso. Em seguida, todo mundo trabalhando, vamos voltar, vamos continuar, o Seninha vai ter que continuar. Então isso foi bem bacana, assim, logo de cara ele já falou isso pra gente. E foi bem difícil, assim, foi bem duro, porque assim, a gente, embora a ideia do Seninha era essa mesmo, né, de ter uma vida independente do Ayrton e levar a mensagem dele, a gente não pensou que ia ficar independente tão rápido assim, né? Não era isso que a gente queria ver ele curtindo, a gente queria desenvolver junto com ele, assim, né? E aí ficou tudo pra gente desenvolver, vamos em frente, vamos fazer. A gente tem esse período que a gente ficou com ele foi bem bacana e deu toda a noção de o que a gente tinha que fazer para continuar. Foi difícil porque muita gente desacreditou do personagem, né? Falava assim, isso não vai dar certo, agora não tem mais o Ayrton. E aí a gente falava, não, agora que era para isso, era para o personagem continuar eternamente com a mensagem que as coisas que ele queria passar, né? O Ayrton Senna vai viver para sempre na memória de todo mundo e o personagem vai fazer isso com as novas gerações. Então, para a gente não tinha dúvida que era legal, mas foi difícil porque ninguém acreditava. Assim, para a gente conseguir licenciar o personagem, né? A revista, a gente continuou com a revista, tinha recém-lançado e ninguém acreditava, só a gente, assim, a gente da Ayrton Senna que acreditava. Mas a revista começou a vender bem. Assim, a gente chegou a ter tiragem de 80 mil, assim, né? E é uma tiragem bem alta, né? Assim, vocês que são de editora sabem como é isso, assim. A gente começou com a revista mensal, passou para quinzenal, e aí a gente começou a fazer outras revistas e começou a vender. E a gente só vendia em banco, não tinha assinatura, porque era uma revista só, assim, né? A gente procurou fazer outras revistas para poder talvez ter assinatura, porque a assinatura naquela época ajudava muito a vender. Mas em banca a gente vendia muito. E isso foi alavancando o personagem começou a crescer, aí começou a ter licenciamento e aí nós estamos fazendo 30 anos agora. É que junto com outros elementos, né, acredito eu, me corrija se eu estiver errada, mas acredito que, como eu disse, com outros elementos o Seninha acho que é um dos símbolos mais heróicos, né, do Ayrton Senna e até mesmo um símbolo do automobilismo, né? Então acredito que por isso que tem essa fama, assim, e a gente via, pelo menos em minha experiência, que não somente as crianças consumiam conteúdos do Seninha, né? O meu pai tinha revistinha do Seninha, então ele já adulto, ele ainda consumia. Eu acho que tem essa ideia do heroísmo, não tem? Isso é bacana. A gente fez uma pesquisa, né, quando a gente foi lançar o desenho animado, e o Seninha não tem rejeição. Então é um personagem que não tem rejeição dos pais. Então, assim, porque tem muitos personagens que o pai fala assim, não quero dar isso. A criança quer o personagem e o pai não quer, né? Então na pesquisa deu que o Seninha não tem rejeição nenhuma, assim, nenhuma, zero assim, rejeição. Então isso é muito bacana. E então a gente teve sempre essa força dos pais
né, incentivando os filhos a gostar do Seninha. Não só pelo Ayrton, mas pelas mensagens do Ayrton que estão lá, né? Então, esse que era o ideal, e eu acho que a gente fez isso muito bem feito, assim, se conseguiu fazer... Eu não posso falar muito, mas deixamos aí com o nosso público para responder essa pergunta. Fazer isso, porque não é fácil, você falar com a criança não é fácil, né? Fazer essa transição do adulto para a criança, do adulto gostar e o adulto... Porque geralmente as coisas que o adulto gosta, a criança não gosta. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Acho que agradar hoje em dia as crianças é um pouco, não um poupouco mais fácil, mas atingi-las é um pouco mais simples do que há 30 anos atrás, né? Era muito difícil, realmente. A gente não tinha internet, estava começando a internet, né? Então, assim, não tinha essa comunicação tão fácil. Hoje em dia a gente está no YouTube e as crianças, assim, assistem muito o YouTube, vê muito o YouTube e vê muito Seninha. Então isso é bem bacana, isso é bem legal. Eu espero que o Ayrton esteja vendo. E seja feliz com esse resultado. Porque assim, a gente fala do legado do Ayrton, né? E realmente o Seninha é uma das partes do legado dele que são mais legais, porque dá essa continuidade, vai criando novos cenistas ainda. Novas gerações. Novas gerações de cenistas. E Rogério, você mesmo comentou, você tem agora coisas no YouTube, tem episódios também dos desenhos na Netflix. Mas e agora, depois de 30 anos, será que tem alguma ideia de acontecer, sei lá, talvez um live action ou até mesmo um filme de animação, como aconteceu com o Turma da Mônica, né, que você mesmo comentou que trabalhou com o Maurício de Souza? Os trabalhos dele tiveram, né, live actions ou até mesmo filmes de animação. Será que com o Seninha tem algum plano assim em mente? Na verdade, a gente não para. Nossa ideia é que o Seninha vá se adaptando às novas gerações e às novas tecnologias. Quem sabe inteligência artificial, tem alguma coisa, né, a gente possa fazer com o Seninha, né? A gente vai ter a série do Ayrton Senna agora, né? E o Seninha, assim, a gente está trabalhando sempre, assim, né? A ideia é que fique, a gente está fazendo 30 anos, queremos fazer 60, 100, igual a Turma da Mônica, igual ao Mickey, né? Que continue. E o Seninha tem potencial para isso, para continuar, né? Essa foi uma ideia também, que era para ser depois, do Seninha se tornando independente do Ayrton Senna, e a gente já pensou isso desde o começo, que o Seninha não é o Ayrton Senna, é um personagem inspirado no Ayrton Senna. O Seninha também é fã do Ayrton Senna. Então a gente quer ter uma coisa assim, uma dualidade assim dele. Tem horas que a gente imagina ele como Ayrton e tem horas que ele não é uma criança que curte corrida, que gosta de velocidade principalmente, né? O Seninha, ele gosta de música, gosta de estudar, gosta de todos os outros esportes, contanto que tenha velocidade, né? A coisa do Seninha é estar sempre correndo e fazer tudo rápido. Aí é isso que ele se diverte. E tal qual o Ayrton Senna, ele era assim. Ele queria fazer tudo rápido, e queria sempre vencer, né? Essa vontade de vencer do Ayrton. E eu falo isso assim, não dá para você ser um campeão, né? Como o Ayrton foi, sem essa vontade, né? Você pode ser muito bom, mas se você não tiver essa vontade, essa garra de vencer, você vai ser muito bom segundo, terceiro. Você não vai ser primeiro. Então, o Ayrton tinha isso, a gente percebia esse espírito dele, assim, de querer ser o primeiro, de querer ganhar. Acho que você já parou ímpar com ele e queria ganhar, assim, ganhar em tudo. E a gente colocou isso no personagem, né? Então, isso foi também um meio da gente fazer... Esse é um defeito do Seninha, querer ganhar sempre e querer fazer tudo rápido. É um defeito, mas acho que também é uma qualidade, né? Porque não pode ser perfeitinho, né? Ninguém é perfeito. Então, isso eu acho que deixou o personagem mais interessante. Foi legal essa proposta, assim, a gente conseguiu ir ajeitando, assim. E a gente também, em 30 anos, a gente foi aprendendo muito, assim, de como fazer, o que funcionava e o que não funcionava também. Rogério, muito obrigada. Nós agradecemos imensamente por essa conversa. Como você comentou, né, o Seninha, ele é realmente uma continuação do legado da Ayrton Senna e é muito legal ver o trabalho que você ainda faz, tanto pela memória do Ayrton, tanto com as crianças até hoje. Então nós agradecemos muito a sua participação. Obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês. Falar do Ayrton Senna sempre é um prazer, falar do Seninha também é muito legal. Você fala que eu falo meio animado assim, quando eu estou falando, né, dos dois, né, do Ayrton Senna e do Seninha, que realmente foi eu acho que é um trabalho bacana e para mim é claro que eu falei, né, que é muita satisfação, assim, eu tenho muito orgulho do filhinho que eu pus aí junto com a E aonde que você está disponível, onde que as pessoas podem achar o seu trabalho? Então, os canais do Seninha, né? Sigam, né? Vejam no YouTube, vejam na Netflix, vejam no Instagram, só escrever Seninha que é bem fácil de encontrar. O meu Instagram é Rogério Moraes Martins, que é o meu nome completo, né?
E meu canal no YouTube é o Cabeça Facetada, Ai, que é legal. eu falo Cabeça Facetada TV. Assim, né? Falo de vários assuntos, tudo que eu gosto eu vou falando lá, vou gravando, é meu hobby. Bom, e com essas informações, agora você pode encontrar o Rogério também em várias redes. E se você gostou desse assunto, continue acompanhando Aventuras na História, tanto no site quanto nos canais oficiais e também nas redes sociais, para você acompanhar outros conteúdos sobre o Ayrton Senna e outras curiosidades. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais! Tchau.